Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aleluia! Aquele que nos sustenta, que nos capacita, que nos fortalece, dia após dia, sua infinita bondade e misericórdia é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. E ele a utiliza como a quer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito primogênito de toda criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que o confessar de boca e demonstrar crendo de todo o coração, de todo entendimento que é desviar do mal, de todas suas posses, de todas suas forças, semelhantemente a este amando o próximo como a ti mesmo. Todo aquele que perseverar nas mesmas obras. Ele disse: eu vou para o Pai, não me detenhas, já com o corpo ressurreto, aquele que passou pela morte de cruz, no Monte das Arábias, e o Pai o justificou ao terceiro dia. E assim ele é aquele que nos justifica no último dia, aqueles que herdarão, assim como o Pai o ressuscitou, ele ressuscitará no último dia, aquele grande dia, aonde a palavra diz: todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. É como um pescador que apanha uma rede e arrasta a rede para a beira da praia, da qual nenhum dos peixes se escaparão. E a palavra diz que é como que coloca num cesto à sua direita os bons e os maus à esquerda, da qual assim também a palavra diz que o reino dos céus é semelhante a um pastor de ovelhas que separa as ovelhas dos bodes. E assim temos um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que dos bodes, através de uma única oblação. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são perdoados. Nova criatura segundo o que era espírito e a água, que é a palavra viva e eficaz, agora com o sangue os três proclamam um só. Assim como o Filho, o Pai se fez um no Filho, e aquele que está segundo o seu Espírito está em unidade. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Aleluia! E somos seus imitadores, nova criatura. Se começa com um leite puro, espiritual, como uma criança, mas tem que alcançar a maturidade, segundo adultos, que já se come de um alimento sólido, aonde se consolida a casa. A sabedoria se edifica, mas segundo o exercício constante da fé, adicionando as virtudes, um alimento sólido, se consolida a casa, porque se alcança o discernimento. Está escrito: não deis crédito a qualquer espírito, examinai os espíritos. E assim nós perseveramos dia após dia, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes. Ele diz: todo aquele que acatar as advertências do meu espírito, que são como que podas, produzirão sempre, constantemente, independente da época da estação, porque está numa terra fértil, e não se opera de forma natural, mas como ramos segundo o sobrenatural.
estão sempre produzindo e compartilhando aquilo que se produz, de graça recebestes, de graça ofertastes. Alguns produziriam 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente aqueles que estão segundo a videira verdadeira. Aleluia! Aquilo que tudo opera e executa em nós. Obra gratuita para que ninguém se glorie em suas próprias obras, da onde ele produz em nós um ministério segundo sempre contando com a sua infinita bondade e misericórdia, sempre dando honra e glória àquele que tem por direito, àquele que exerce o direito, àquele que age na equidade, na imparcialidade, aquele que tem o cetro de ferro, do qual não há nenhum dos míseros cacos espalhados ao chão que possa contender com seu oleiro. Por acaso o barro pode instruir o seu oleiro? Aquele que antes do mundo antigo já gerado no seio do Pai, a sabedoria da qual aquele que abraça essa sabedoria é abraçado por esta sabedoria e persevera dia após dia. Sim, sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura. Ele disse: vinde, bebei, tomai, é de graça. Todo aquele que quiser não precisa de dinheiro. Alcança-se a sabedoria mais fina do que mais valioso do que os rubis, do que as finas joias, do que o ouro e a prata. Ele diz àqueles que estão sedentos: compra de mim o ouro puro e refinado 7 vezes no fogo. Compra colírio para ungir a vossa cegueira. Compra vestes, o linho fino, linho dos santos, para tampar a vossa nudez. Porque muitos são os que estão dormindo, porque dormis. Muitos são os que estão nus diante do Senhor. Assim lembrai-vos de Adão e Eva, que se viram nus diante do Senhor por conta da desobediência. Porque amotinais em vão, ó povos, línguas e nações? Porque confiais em seus deuses impossíveis de os justificar? Voltai o vosso coração, ele é aquele que tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração. A um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada segundo renova o espírito. Devolve um coração de carne àquele que disse: apagarei da memória os vossos deuses, a arca nem lembrareis dela mais, porque na verdade nós somos habitação do templo, como templo, edifício de casa do Deus vivo, onde o Espírito vive em nós, o Espírito vivificante, outra hora como alma vivente, agora segundo o Espírito vivificante, que nos concede vida com abundância e a vida vindoura. Perseverai, porque está escrito que há um tempo e um propósito para tudo debaixo do sol. Cingi os vossos lombos, segundo a verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingir a espada, a cintura ao herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Perseverai, usai o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno. Suportai o dia mau, ficai firmes, e depois de haver feito tudo, perseverai sempre segundo aquele que é do alto, que nos reveste da sua força e do seu poder. Sim, não são palavras destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, aonde se persevera dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que reina, aquele que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. E a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre, aquele do qual nós depositamos a confiança, o grande eu sou, aquele que diz que antes que houvesse dia, ele é o grande eu sou, e não há quem possa escapar das suas mãos. Ele é o todo-poderoso, o onisciente, o onipresente, aquele que a palavra diz que
Ele nos sustenta e nos capacita, a sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. E em mais um dia, contemplai quão grande livramento para aqueles que perseveram e não negam o seu nome, e com ele reina. Mas também são tempos de indignação, os dias maus, dias de grandes tribulações, aonde aqueles que não negam o seu nome, a palavra diz que nem um fio da vossa cabeça se perderá. Ele é aquele que nos guarda e não tosqueneja. Mas ai daqueles que traem o Filho do Homem, ai daqueles que conheceram os santos mandamentos e deram as costas, que se faz vã do fundamento que não se pode mudar. Sim, a pedra angular, não se muda o fundamento, aquele que anda sobre as águas. E por isso são tempos de ira e de indignação com os sem fé, aqueles que fazem da mensagem da cruz em vão. Assim nos diz o Senhor, e Ele os galardoa segundo as suas próprias atitudes, entendimento de próprios olhos, que não se desvia do mal, e Ele está a galardoar segundo as próprias atitudes, pois dele não se permite zombar, assim vos diz o Senhor.